pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos analisar os povos bárbaros, caracterizados como germânicos, assim chamado principalmente pelos romanos. Nós temos aqui 4 pontos fundamentais para poder desenvolver essa temática sobre esses povos bárbaros ou germânicos. No primeiro momento, nós vamos discutir a origem desses povos. No segundo momento, os tipos de povos bárbaros ou germânicos, pelo menos pegando aqueles mais importantes que chegaram na parte ocidental da Europa, principalmente ali desde a época da crise no Império Romano. No terceiro ponto, iremos analisar as principais características desses povos bárbaros ou germânicos. E o último ponto importante é a contribuição desses povos bárbaros germânicos, ou seja, quais são as principais colaborações que esses povos vão acabar trazendo, principalmente ali para os chamados tempos medievais no Ocidente Europeu. O primeiro ponto, nós iremos analisar a origem desses povos. Esses povos que foram chamados de povos bárbaros, né? Ou o que se chama de bárbaros, ou que os romanos vão chamar mais tarde de germânicos. Em primeiro lugar, que essa denominação povos bárbaros, dentro do universo do que nós chamamos de sociedades da antiguidade, lá na Europa, esse termo povos bárbaros, ele vai ser utilizado pela primeira vez na Grécia Antiga. É na Grécia Antiga que nós teremos, pela primeira vez, dentro da antiguidade ali, europeia, essa expressão bárbaros. Os gregos, eles chamavam de bárbaros, eles denominavam de bárbaros os povos que não sabiam o seu idioma. Os povos estrangeiros que não falavam o idioma grego, os gregos consideravam como povos bárbaros. Não só que não falavam o seu idioma, mas os povos que não compartilhavam a sua cultura, ou até mesmo que não tinham instituições sociais, né, como, por exemplo, os gregos das cidades-estados. Atenas e Esparta são 2 exemplos de cidades-estados que nós teremos ali na Grécia Antiga. Então, essa denominação de bárbaros, pela primeira vez, ela vai surgir entre os gregos na antiguidade. Mas é preciso observar que, por exemplo, se você vier para cá, para o Brasil da época das chamadas sociedades indígenas, os tupis e guaranis, eles chamavam todos os povos indígenas que não sabiam falar o idioma tupi, os tupis também usavam essa denominação de bárbaro. Mas para os gregos, esse termo significa o quê? Ele é sinônimo de quê? Ele é sinônimo de quem não fala o idioma, ele é sinônimo de quem não manifesta a cultura grega e que não se organiza socialmente como os gregos. Daí esse termo povos bárbaros. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui do filme 300, onde nós iremos observar uma das guerras que ocorreram ali no mundo grego, durante o período clássico, as chamadas guerras médicas ou greco-pérsicas, as guerras entre persas e gregos, do imperialismo persa, onde nós temos no filme a presença do grande imperador Xerxes, inclusive o artista brasileiro, o Rodrigo Santoro, fazendo o papel de Xerxes, né, lutando contra os 300 espartanos, em uma das batalhas que nós teremos ali entre persas e gregos. Os 300 espartanos, sob o comando de Leônidas. A gente traz essa imagem para mostrar para vocês, por exemplo, que os gregos, eles consideravam os persas como os bárbaros. Os gregos chamavam os persas de povos bárbaros, porque justamente não sabiam, né, falar o idioma grego, eles não compartilhavam a cultura grega, eles não se organizavam socialmente como os gregos. Os persas se caracterizam como uma das civilizações da chamada Antiguidade Oriental. Mas se nós trabalharmos a visão romana, ela não deixa de ser uma visão preconceituosa, porque a visão grega é uma visão estereotipada, né? Quando os gregos chamam esses estrangeiros
que não conhecem o seu idioma, que não partilham dos seus valores culturais e até mesmo que não se organizam socialmente como eles, os gregos estão preconceituando esses povos. Algo semelhante os romanos irão fazer. Os romanos também irão estabelecer uma visão estereotipada, uma visão extremamente preconceituosa em relação a esses povos, que eles vão chamar de povos incivilizados, de povos incultos, de povos primitivos, ou seja, de povos que viviam além da Germânia, de povos que viviam além da Germânia. Por isso, essa ideia de povos bárbaros para os romanos, povos o quê? Germânicos. Os romanos chamavam esses bárbaros de germânicos. Mas se nós analisarmos numa visão muito mais ampla, saindo desses estereótipos, saindo basicamente dessas visões preconceituosas por parte tanto de romanos como de gregos sobre esses povos, na verdade os romanos eles atribuíam, só para que a gente possa ter ideia, eles diziam que todos os povos reunidos em um mesmo grupo étnico, eles chamavam de germanos. Mas é preciso observar que esses povos germânicos, eles chegavam a organizar uma confederação militar. Eles organizavam, são diversos povos, que vão organizar uma confederação militar, onde dentro dessa confederação militar, você tem povos completamente diferentes. Mais tarde nós iremos observar alguns exemplos desses povos considerados, por exemplo, pelos romanos, como povos germânicos. Porque eles pegavam e agrupavam todos eles, como se todos eles fizessem parte de um só grupo. E ali nós temos uma parte considerada deles, militares, inclusive com funções militarizadas, porém, cada povo desse tem uma estrutura diferente. É preciso se observar isso para poder combater os estereótipos e as visões preconceituosas que se tinha dos romanos e até mesmo dos gregos. No caso aqui dos tipos, quando se coloca tipos de povos bárbaros ou germânicos em relação aos romanos. São povos que foram chamados pelos romanos, ou povos que foram invadiram a Europa durante principalmente o Ocidente medieval. Porque se nós analisarmos a chegada dos primeiros povos germânicos, dos primeiros povos romanos, os germânicos ou bárbaros, dentro do território romano, esses povos eles vão chegar ali por volta do século IV, na parte ocidental do Império Romano. Os hunos foram os primeiros povos violentos. Antes dos hunos, você tem a chegada de povos pacíficos. Os primeiros povos chamados de germânicos pelos romanos ou bárbaros que chegaram em Roma conviveram pacificamente com os romanos. A primeira leva foi uma leva que migrou para Roma, vivendo em estados federados de uma forma pacífica. A partir dos hunos, nós teremos ocupações violentas. E a partir daí, eu diria até o final do século X, o Ocidente europeu, a parte que pertencia ao antigo Império Romano, ela vai ser ocupada por diversos outros povos germânicos ou bárbaros. Os francos, os alamanos, os ostrogodos, os vândalos, os anglos, os saxões e até mesmo os vikings, onde nós temos uma imagem de um seriado muito bom que eu indicaria para os senhores no Netflix, que fala justamente sobre esses povos. Um desses povos considerado pelos romanos ou pelo Ocidente europeu medieval de povos germânicos ou bárbaros, os chamados vikings. Então aqui nós temos exemplos dos principais povos germânicos ou bárbaros. Entretanto, a melhor forma de você combater estereótipos para falar desses povos é principalmente analisando o cotidiano desses povos, analisando a forma como eles se organizavam em termos político, em termos econômico, em termos social, em termos cultural, analisando alguns dos seus hábitos, dos seus valores, das suas tradições, dos seus costumes. Isso seria uma boa forma de você poder combater esses estereótipos e preconceitos sobre esses povos
principalmente quando se fala dos chamados povos germânicos. Ok? Beleza? Então, olha só. Primeiro, esses povos, como diriam os romanos, eles viviam além da Germânia. Eles viviam além da Germânia, que seria hoje a Alemanha. Esses povos, na verdade, eles viviam dentro do modelo, do modo de produção primitivo. Eles se organizavam dentro do modelo de um modo de produção primitivo. Observe que, por exemplo, a principal atividade econômica desses povos considerados como germânicos ou bárbaros, a principal atividade econômica deles era a agricultura e o pastoreiro. Eles desenvolveram principalmente atividades agrícolas e pastoreira. Eles viviam de uma forma seminômades, eles viviam se deslocando, na maioria das vezes. Então, eles tinham uma organização seminômades. Isso se dava até mesmo por conta da necessidade de buscar alimentos, por conta de conflitos que existiam também entre alguns desses povos. Daí, esse comportamento seminômades desses chamados povos germânicos. Uma outra coisa interessante também na característica deles é como eles se organizavam em termos do comércio. Existem indícios de que alguns deles praticavam relações comerciais, apesar da força econômica ser uma agricultura e um pastoreiro voltado para a subsistência. Mas há vários indícios que alguns deles praticavam comércio, chegavam a fazer comércio com escravos, com o ambá, né? Comercializavam escravos e até mesmo o ambá, ou chegavam a comprar vidros e metais de outros povos. Então, existem relações comerciais. Apesar de saber que a força econômica da maioria deles é a agricultura e o pastoreiro, voltados para a atividade de subsistência. Quando você fala da organização política deles, eles não formavam um Estado. Eles não vão formar um Estado, eles tinham uma organização tribal, dentro de uma estrutura patriarcalista. Eles eram descentralizados politicamente. As suas leis, ou seja, o seu direito, era baseado no direito não escrito. O direito desses povos germânicos ou bárbaros era um direito não escrito. Era o chamado direito costumeiro. Um direito baseado em valores, tradições, costumes. Uma outra coisa importante é que eles viviam em constantes migrações, por conta principalmente dessas questões climáticas que muitas das vezes atrapalhavam para que eles se fixassem em uma determinada região. Portanto, prova que eles tinham um comportamento muito mais de povos seminômades do que necessariamente de nômades propriamente dito, ou sedentários, né, propriamente dito. Outra coisa, um costume, um hábito muito presente entre esses povos, que tem características guerreiras, mas não são apenas guerreiros, é preciso deixar bem claro. Uma das características, no que diz respeito ao comportamento deles, a um hábito, era o comitatus benefício, que era um hábito que existia entre essa sociedade guerreira, dos soldados para com seu chefe. Ou seja, a fidelidade dos soldados para com seus líderes, guerreiros, e esses líderes ofereciam uma série de benefícios. Essa fidelidade presente nesse hábito germânico do comitatus e benefício, essa fidelidade, ela vai ser muito importante mais tarde, quando você tiver a formação do feudalismo, nas relações de suzerania e vassalagem. A fidelidade presente nas relações de suzerania e vassalagem do feudalismo, essa fidelidade, na verdade, ela vai vir aqui, desse hábito, desse costume, entre setores dessa sociedade guerreira, chamado de comitatus benefício. Uma outra coisa também muito importante, que nós temos que verificar sobre esses povos, como uma forma até de ter um olhar diferente para eles, é no que diz respeito às contribuições. Quais foram as principais contribuições que esses povos trouxeram? Porque, por exemplo, eles deixaram contribuições para os romanos. Os primeiros povos que chegaram em Roma, os primeiros povos germânicos ou bárbaros, eles conviveram pacificamente com os romanos. Eles conviveram nas áreas de fronteira, nos chamados Estados Federados. Inclusive, eles colaboraram no serviço público e militar do Estado Imperial Romano. Nós temos alguns deles, o próprio Estado Imperial chega a garantir para alguns deles até mesmo cidadania. Alguns deles aprenderam, inclusive, o latim. Alguns deles chegaram a aprender o latim, que era o idioma oficial do Estado Romano.
e chegaram até mesmo a prestar serviço militar. No momento de anarquia militar, dentro dos chamados exércitos romanos, alguns imperadores, o que eles fazem? Eles vão contratar povos bárbaros ou germânicos para o exército romano, num fenômeno conhecido como germanização ou barbarização do exército romano. Então eles trouxeram grandes contribuições. Pelo menos os primeiros povos germânicos que chegaram em Roma, que viveram, né, nessas áreas de fronteira, eles vão trazer contribuições para o serviço público e militar romano. Além disso, esses povos também contribuíram, principalmente a partir das segundas invasões, como é o caso dos hunos, ali na época da queda do Império Romano, da crise do Estado Imperial Romano. Por exemplo, nós temos as invasões dos hunos sobre as cidades. Os hunos se deslocam sobre as cidades que faziam parte do Império Romano, na parte ocidental. E no momento em que eles se deslocam para essas cidades, o que se observa é uma grande instabilidade nessas cidades, ou seja, uma insegurança. E por conta disso, a gente observa desde a chegada dos hunos que alguns desses setores da população urbana, em decorrência dessa insegurança, por conta dessas invasões violentas de povos como os hunos, eles vão se deslocar para onde? Para os campos. Eles vão buscar proteção nos campos. Esse é um fenômeno chamado de ruralização dos campos. Então, uma outra contribuição que esses povos germânicos ou bárbaros trouxeram foi o processo de ruralização dos campos. Nessa perspectiva, eles vão contribuir para a formação do feudalismo. Não só em função da ruralização dos campos. Se nós analisarmos várias instituições, como nós falamos ainda há pouco, vários elementos dos povos germânicos foram fundamentais para a formação do feudalismo no Ocidente Europeu. Fundamentais. Até porque o Ocidente Europeu ele vai ser ocupado, invadido por povos germânicos até o final do século X, como nós falamos ainda há pouco, né, dos ostrogodos, dos visigodos, dos vândalos, dos vínculos, etc. Então, esses povos eles trouxeram para dentro do Ocidente Europeu seus valores, seus costumes, seus hábitos, suas instituições. Eles contribuíram para a formação do feudalismo no aspecto da descentralização política. Eles contribuíram para a formação do feudalismo no aspecto do direito. O direito feudal é um direito consuetudinário, que é um direito baseado em costumes, valores, tradições. O direito dos povos germânicos era um direito costumeiro. Eles contribuíram também na organização econômica do sistema feudal. A economia feudal é uma economia de tendência à subsistência, agropastoril, que era a base da economia desses povos. Eles contribuíram do ponto de vista de hábitos, como a fidelidade do comitatus, a fidelidade do comitatus benefício, ela vai estar presente nas relações de suzerania, vassalagem. Então, eles trouxeram grandes contribuições para a formação do feudalismo. Além disso, alguns desses povos chegaram até mesmo a formar impérios dentro do Ocidente Europeu. É o caso dos francos. Os francos formaram império com duas dinastias em um território que hoje nós chamamos de França. A dinastia dos Meroveus, o famoso Império Merovingio, e a dinastia carolíngia, o famoso Império Carolíngio. Se você analisar a formação do Império Carolíngio, principalmente o renascimento cultural que foi realizado por Carlos Magno, a conversão de Carlos Magno ao cristianismo, a estruturação do Império Carolíngio como sendo um império cristão, então foram grandes contribuições que eles trouxeram para dentro do Ocidente Europeu, principalmente ali onde se tem a formação do chamado Império Carolíngio, que antes era o Império Merovingio, e nós estamos falando de francos. Quando você fala de francos, você fala do Império Merovingio no primeiro momento e depois do Império Carolíngio. Então eles vão trazer grandes contribuições para essa parte do Ocidente, além de ajudar a própria igreja na conversão de povos bárbaros ou germânicos ao cristianismo, e até mesmo ajudar a igreja na luta mais tarde contra o Império islâmico muçulmano, que não invadiu essa parte ocidental da Europa graças ao chamado Império Carolíngio, que é o império de natureza cristã. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa discussão.
falar um pouquinho sobre os povos germânicos ou bárbaros. Até a nossa próxima aula.